Depois que uma nuvem de ar seco pairou sobre o céu paulista, a terra da garoa não é mais a mesma. Algumas regiões do estado estão em alerta, como Bauru, no interior. E é para lá que a gente vai conversar com o repórter Rafael Quinaglia. Rafael, boa tarde. Qual o índice de umidade relativa do ar por aí? Me disseram que é tipo assim, deserto do Saara. Quase isso, Maria. Muito boa tarde. Neste momento, a umidade é de 20%, um pouquinho melhor do que ontem. Ontem chegou a fazer 14% de umidade relativa do ar. Aí sim, o clima de deserto, quando fica entre 10% e 15%. Eu vou conversar com o meteorologista, o André Mendonça, que vai explicar para a gente por que a umidade está tão baixa. Isso é influência de uma forte massa de ar quente seco que deixa o tempo muito seco aqui, especialmente na região central e norte do estado de São Paulo. Essa massa de ar seco, ela configura uma situação de bloqueio atmosférico, impedindo que as frentes frias avancem aqui para a região sudeste e também parte da região centro-oeste. Agora, pelo mapa aqui, dá para a gente ter uma ideia de onde que está bloqueado esse ar, essa frente de calor aqui na região? Aqui, na tela do computador, nós temos uma imagem... Pode mostrar ali, pode mostrar. Uma imagem do satélite, né, no canal infravermelho. Aqui, se o telespectador pode notar, sobre toda essa região central aqui do país, centro-sul do país, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, nós temos o que? Essa influência dessa massa de ar seco que impede a formação de nebulosidade, especialmente aquelas nuvens associadas à chuva. Então, toda essa faixa central e centro-sul do país, nós vemos a falta de nebulosidade. A previsão de chuva, tem previsão para os próximos dias ou por enquanto vai ficar ainda esse calorzão difícil de aguentar? Pelo menos até o final de semana nós não temos, mas espera-se que na segunda-feira uma nova frente fria que deverá se formar na região sul do país deva conseguir quebrar esse bloqueio atmosférico. Então, nós esperamos segunda-feira o retorno da chuva, especialmente aqui para a região central do estado de São Paulo. Tá certo, muito obrigado. E Maria, só para você ter uma ideia, por causa do tempo seco, a CETESB proibiu a queima da palha de cana-de-açúcar no interior em mais de 43 municípios do estado em qualquer período do dia. Obrigadíssima aí a participação do Rafael. Vou aqui repercutir com o doutor Luiz Fernando os perigos dessa baixa umidade. Eu estava vendo, não só em São Paulo, Mato Grosso, essas regiões todas que foram mostradas aí, o número de atendimentos nos postos de saúde, nos hospitais, aumentou demais. Quais são os casos mais normais? Bom, o que acontece, Maria, é que, para começar, a primeira defesa do corpo humano, em termos de contaminação por via respiratória e mesmo de irritação, de poluição, são as vias respiratórias altas, nariz e fundo da boca. Isso fica tão ressecado que as bactérias passam direto. Quer dizer, não tem mais como grudar nos cílios, que são os pequenos pelinhos que defendem o nosso organismo. Aquilo fica tudo muito seco, o ar entra e carrega tudo que é poluente e bactéria para dentro. Então aumenta muito a incidência de doença respiratória, aumenta os sangramentos pelo nariz, porque somente a pelezinha fica muito ressecada dentro do nariz, estoura vasinhos, como as pessoas têm sangramento com muita facilidade. Quem tem essa tendência sofre muito nessa época. Irritação dos olhos, tem gente que não consegue sair na rua em determinados locais. E nesses níveis que foram mostrados em Bauru, por exemplo, o estado de atenção ele é classificado quando você tem um nível de umidade relativa do ar entre 20% e 30%. Com essa umidade relativa, já deve-se evitar exercício ao ar livre, deve-se evitar as tarefas extenuantes ao ar livre, as pessoas que trabalham ao ar livre devem evitar esse trabalho no período mais quente do dia, entre 11 e 3 da tarde. A Defesa Civil, inclusive, de São Paulo, alertou desde ontem que as pessoas não façam exatamente isso, atividades ao ar livre, nesse período crítico, de 10 até 5 da tarde. E se baixar mais ainda, por exemplo, o nível de ontem estaria classificado como nível de alerta, que vai de 12% a 20%. Aí você tem que suprimir os exercícios, proibir os exercícios de 10 às 4 da tarde, aumentar um pouquinho essa faixa. E se isso diminuir mais ainda, você tem que suspender, inclusive, as aglomerações urbanas. O público deve suspender aulas, suspender o uso de cinema, porque justamente a facilidade de transmissão de doenças aumenta. Em Brasília, uma época tem que proibir essas coisas. Porque Brasília está no final da seca, né? Fica realmente insuportável. Eu me lembro que eu fui uma época acho que uma semana de aula lá na sucursal do jornal Globo de Brasília. Então eu ficava o dia inteiro num quarto com um umidificador assim em cima de mim para eu poder falar no dia seguinte.
e escolas foram fechadas durante uns 2 dias. Em Mato Grosso, nesse momento, eles estão mudando completamente o horário das aulas de educação física. Em alguns casos, estão banindo as aulas Suspendendo, de educação claro. física. Os carteiros de Mato Grosso mudaram o horário de trabalho. Coleta de lixo, terra alterada, tudo mudou porque varrição de rua, tudo isso tem que ser adaptado a essa situação quase crítica mesmo. Beba muita água, né? O único que pode ser, a única coisa que pode se fazer justamente é tomar muito líquido, o uso de colocar, por exemplo, nos ambientes internos, você colocar bacias com água, para aquela água evaporar ali dentro e umidificar um pouco o ambiente. Isso é importante. Banheira, molhar a toalha e botar na fresta da janela para tentar manter algum grau de umidade dentro da casa. Fazia muito isso. Quando eu morava no Brasil. É o jeito, você tem que enrolar a toalha, molha, encharca a toalha e bota ali na frestazinha que o vento seco vai entrar e também diminui um pouco.